Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Avenue Connection 2025. Hoje estamos aqui com o professor Ricardo Rochman, da FGV. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco no Avenue Connection. Gostaria de entender um pouquinho melhor qual que é a importância de eventos como esse aqui no Brasil. Muito obrigado por me receber aqui. Eventos como esse são muito importantes para serem realizados aqui no Brasil, porque eles têm, na minha opinião, primeiro, um caráter educacional. Você está educando o mercado, e o mercado, vamos entender, eu estou falando investidores, os participantes, assessores, mesmo até reguladores que participam do evento, a academia que está aqui presente, e principalmente a difusão e a importância de se realizar investimentos e ter carteiras no exterior. Que foi algo do nosso estudo que falou justamente e se preocupou com a questão da neutralidade da cesta de consumo do brasileiro em relação à taxa de câmbio. Perfeito, professor. E até falando um pouco mais sobre o estudo, nós sabemos que o estudo ele traz de 16 a 18% para justamente neutralizar esse impacto cambial no consumo brasileiro, né? E quais são os principais pontos que o senhor gostaria de trazer a respeito desse estudo que foi feito pela FGV? Muito bem. A primeira coisa é o resultado que você comentou, que dentro da cesta de consumo do brasileiro, imagina essa cesta de consumo, a cesta de inflação que está no IPCA, do IBGE, e olhando o que nós fizemos, olhando 6 diferentes classes sociais, então, para tentar abranger o máximo da população, ou perfis diferentes da população brasileira, e constatamos que justamente 16 a 18% é o que a pessoa aqui no Brasil deveria ter investido no exterior, ter exposição cambial, para que a sua cesta de consumo fosse protegida das variações cambiais. Claro, o que acontece é que nem todos nós consumimos a mesma coisa que tem no IPCA. E aí cabe a cada um de nós fazer um exercício e entender, puxa, eu viajo mais para o exterior ou eu consumo mais produtos importados, e aí preciso, na verdade, ter, por exemplo, 20, 25% da minha carteira de investimentos investida em ativos que tenham a variação cambial, sejam eles aqui no Brasil, seja no exterior, para se proteger desse impacto na sua cesta de consumo. Isso quer dizer para que você continue consumindo o que você tem hábito de consumir. Esse é um dos resultados mais importantes. Mas eu também diria que outro resultado muito importante é que o efeito do câmbio não... Quando você vê ele agora, uma desvalorização cambial, por exemplo, grande agora, ela não acontece, ela não vai ter todo o impacto imediato. Esse impacto acontece ao redor do ano. Isso quer dizer que você tem que pensar em investir não somente uma vez no exterior, mas você tem que criar esse hábito. E aí a sua carteira vai estar protegida, não somente a sua carteira de investimento, mas precisamente a sua cesta de consumo, seus hábitos vão estar protegidos da desvalorização cambial ou até da valorização, dependendo do seu perfil de consumo. Perfeito, professor. E o estudo ele também traz um ponto muito interessante que é a respeito dos investimentos. Então ele traz um comparativo do Tesouro IPCA+, as NTN-Bs aqui do Brasil, e ele faz esse comparativo com a rentabilidade do dólar. O senhor poderia dizer um pouquinho melhor a respeito dessa diferença entre esses dois investimentos? Claro, as pessoas imaginam, porque quando elas investem em títulos, por exemplo, do Tesouro, como o Tesouro Inflação, as chamadas NTN-Bs, elas estão protegidas da inflação, porque ele remunera o IPCA mais uma taxa de juros real, por exemplo, 4%, 5%. O que acontece? Você está protegendo a inflação, mas dependendo de quanto você tem de câmbio dentro da sua carteira, e aí a importância, entender o seu perfil de consumo, a desvalorização cambial pode ter um impacto muito maior. E no estudo a gente mostra que em vários períodos o câmbio
a desvalorização do real frente ao dólar, superou enormemente o rendimento das NTNBs, principalmente quando a gente olha mais no longo prazo. E isso o investidor tem que ter em mente. Então, olha, estou investindo nas NTNBs, estou me protegendo da inflação, mas eu tenho um descolamento do câmbio com o IPCA, e esse descolamento pode causar grande impacto justamente no seu consumo. Então, isso vamos dizer assim, é um mito você acreditar que investir no Tesouro Inflação ou na NTNB você vai estar protegido da variação cambial. Muito pelo contrário. Professor, e quais são os principais riscos que o investidor brasileiro ele tem ao investir somente no mercado local aqui no Brasil? Boa. Uma coisa importante é que o nosso mercado local, ele é um mercado pequeno do ponto de vista de alternativas de investimento. Então, e o mercado externo, ele propicia uma gama enorme de alternativas, tanto em renda variável como renda fixa. E algo que a gente discute também no estudo é a questão do comportamento da taxa de câmbio em relação, por exemplo, ao Ibovespa da B3. E eles têm um comportamento oposto. Então, o Ibovespa cai, o real frente ao dólar sobe e vice-versa. É algo que a gente chama de uma correlação negativa. E na hora de montar uma carteira de investimentos, isso é muito importante, porque você diminui o risco da sua carteira. Justamente aquela situação, puxa, a bolsa caiu, o Ibovespa caiu, mas o real frente ao dólar subiu. Então eu tive uma compensação. É esse efeito, essa correlação negativa que a gente procura, inclusive, na hora de diversificar carteiras. Então, investindo no exterior é ter uma possibilidade de uma melhor e mais barata diversificação da sua carteira, que é o que o investidor deveria procurar. Além das grandes alternativas de investimento que você tem. Então, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, empresas de tecnologia que nós não temos aqui no Brasil. E o investidor, dessa forma, pode aí ter ganhos ainda maiores do que o nosso mercado. Se a gente olhar hoje o nosso mercado, o índice Bovespa, falando de renda variável, ele é muito concentrado em commodities e bancos. Enquanto lá nos Estados Unidos você tem muitas empresas de tecnologia, saúde, e isso dá grandes oportunidades de ganho também para o investidor e redução de risco. Perfeito. E essa diversificação é muito importante, né, para o portfólio do investidor. E pensando na parte mais de riscos e tendências, quais são as principais tendências que o senhor vê para os próximos anos sobre o mercado americano, sobre essa diversificação internacional do patrimônio do brasileiro? A primeira coisa que eu vejo é que a participação do investimento no exterior, na carteira brasileira, tende a aumentar. Existe uma coisa que a gente chama viés doméstico, ou em inglês, o home bias, que é aquela coisa do investidor investir mais em ativos, em negócios do seu próprio país e menos de outros países. Só para ter números, nos Estados Unidos tem estudos que entre 25% a 30% da carteira do americano é investida fora dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse número é menos de 5%. Inclusive, até olhando dentro da carteira de fundos da Ambima, de fundos de relatórios da Ambima, esse número é menos de 1%. Então, tem uma possibilidade muito grande do investidor, principalmente aumentando a sua educação, investir e aumentar essa alocação. Então, tem um mercado muito grande. Além do mais, você tem uma tendência, um crescimento de produtos relacionados à inteligência artificial, computação em nuvem, ou cloud computing, desenvolvimento de saúde, carros elétricos e carros automáticos, o robotáxi. Essas são coisas que já estão sendo desenvolvidas lá, vão crescer e são oportunidades boas de investimento que podem ser aproveitadas, que infelizmente nós não temos na bolsa aqui no Brasil, mas tem lá fora. Perfeito. E a respeito do viés doméstico, por que o senhor acredita que o viés doméstico do brasileiro ele é tão alto?
Eu acredito que, eu diria, dois fatores. O primeiro e o maior de todos é a educação financeira, falta de conhecimento. Das vantagens que tem de você diversificar internacionalmente e até um risco menor. Então, para você ter uma ideia, a volatilidade, o risco do câmbio é menor, é quase metade do risco que é do índice Bovespa, por exemplo, que é quase metade do risco das criptomoedas. Então, comparando, se a gente olha o risco do câmbio com relação às criptomoedas, então o câmbio fica parecendo até uma renda fixa. Então, muito desconhecimento, falta de educação financeira do investidor. E eu acho muito comodismo também, porque nós vivemos aqui no Brasil um ambiente há muito tempo de taxas de juros muito altas, até por causa das questões de política fiscal do governo. E isso faz com que o investidor, ao invés de procurar boas oportunidades de investimentos, acaba se acomodando com o famoso DI ou com a Selic, que consegue dar uma boa remuneração, não vamos esquecer disso, é uma boa remuneração, mas acaba perdendo boas oportunidades através da diversificação, até pela possibilidade de fazer uma gestão de risco da sua carteira e colocar o dinheiro fora do país, se protegendo até de eventuais riscos políticos. Perfeito, professor. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigado, professor, pela sua participação. Obrigado. Obrigado a você também que está acompanhando aqui o Avenue Connection. Não se esqueçam de acompanhar as comunicações, se inscrevam no canal e até a próxima.